Tarde, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É muito bom nós estarmos aqui para engrandecer esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, que tem feito toda a diferença em nossas vidas, amém? Ele é Deus que guarda, Ele é Deus que supre, Ele é Deus que olha para nós com um olhar assim tão carinhoso. É um Deus que tem derramado do céu as suas bênçãos. Então, em nome de Jesus, venhamos colocar a nossa vida no altar do Senhor, amém? Nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando, colocando a nossa vida no altar, e eu quero contigo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ler também a palavra, e eu quero contigo fazer leitura dessa palavra maravilhosa que Deus tem nos dado nesse dia de hoje, amém? Então que seja bem a nossa estada na presença do glorioso Deus de Israel, amém? Glórias a Deus, o maravilhoso Deus. Nós vamos estar lendo aí Gálatas capítulo 1 e 2, também Jeremias do 45 ao 49, Salmo 143. Eu quero dizer aos amados irmãos que a gente nós temos os cultos aqui sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Então, orando, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te engrandecer, Pai, nessa tarde. Eu quero dizer ao Senhor que nós te amamos, nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nos ajuda, Deus, nos fortaleça e faça assim, Deus, resplandecer da tua glória sobre nós, que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos. Faça fluir, ó Pai, do teu Espírito Santo, da tua presença inefável, que nós possamos, ó Pai, crescer na graça, crescer no conhecimento, e que a tua boa mão, Pai, venha, Senhor, nos ajudar a transpor com as barreiras, com as dificuldades, nós possamos ser uma bênção diante do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Pai amado, Pai querido, quão bom é, Senhor, estar junto a Ti, amém? Então eu quero já de bate-pronto, né? Eu quero estar lendo a palavra do Senhor, que está em Gálatas capítulo 1, e eu quero te convidar à leitura da palavra. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo na igreja, aleluia, nas igrejas da Galácia, amém? Glórias a Deus. Deixa eu diminuir o som um pouquinho mais aqui, aleluia, glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor, que tudo pode, que tudo vê, que tudo opera. Então, continuando a leitura, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me que tão depressa passais daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, o outro, aleluia, ou melhor dizendo, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Esse anátema aí quer dizer maldito. No versículo 9 vai dizer assim:
Assim como já vulo, aleluia, glórias a Deus. Assim como já vulo, 9. Dissemos, agora de novo também vulo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? E se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, aleluia, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, quando, como sobremaneira, perseguia a igreja de Deus e a assolava. E a minha, aleluia, e na minha nação excedia ao judaísmo a muitos, aleluia, da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro apóstolo senão a Tiago, irmão do Senhor. Ou acerca, aleluia, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Sicília, e não era conhecido de ninguém das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha, né? Paulo agora, ele, aleluia, está dizendo e testificando que as maravilhas de Deus sobreveio sobre ele. Aleluia. Capítulo 2 de Gálatas. Eu quero contigo, nós vamos também fazer menção do capítulo 2. Depois de passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi para uma revelação, lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira, aleluia, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Aleluia. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quando eles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que precisam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão,
porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nos fôssemos, aleluia, para que nós fôssemos aos gentios, e a eles a circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro em Antioquia, lhes resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela a sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pelas obras da fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, e porventura é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo um transgressor, porque eu pela lei, aleluia, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aquilo a graça de Deus, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu, aleluia, debalde. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero com os meus amados irmãos, nós vamos ao livro de Jeremias. Eu quero contigo nós fazer menção também do livro de Jeremias. Maravilhoso é Deus que tem aí nos ajudado em nome de Jesus. Amém? Jeremias, nós vamos estar indo aí até o livro de Jeremias 45 ao 49, voltando aqui só para dar mais uma olhada, 45 de Jeremias ao 49, amém? Glórias a Deus, maravilhoso é o Senhor. 45. A palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia no livro estas palavras da boca de Jeremias no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre a minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Assim lhes dirás, diz o Senhor: eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal
sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém, te darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Amém? Glórias a Deus. Vamos também ao 46. Eu quero com os amados irmãos também fazer menção dessa gloriosa palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio em Jeremias, o profeta, contra os gentios acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai cavaleiros, e apressai-vos com elmos. Limpai as lanças, veste-vos de couraça. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus valentes estão abatidos. E eu, aleluia, glórias a Deus, e vão fugindo, sem olhares para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja, ó ligeiro, e não escape, ó valente, para o lado do norte. Junto à borda do rio Eufrates, tropeçarão e cairão. Quem é este que vem subindo como o Nilo, cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e como os rios cujas águas se movem. E disse: subirei, cobrirei a terra e destruirei a cidade e os que nela habitam. Subi, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os do Líbano, que manejam o escudo, e os lídios que manejam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários. E a espada devorará, e fartar-se-á, embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade, e toma o bálsamo, ó virgem da filha do Egito, debalde multiplicas remédios, pois já não há cura para ti. As nações ouviram a tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou com o valente, e ambos caíram juntos. A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito, e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nof, em Téfnis. Dizei: apresenta-te e prepara-te para a espada, já devorou o que está ao redor de ti, porque foram derrubados os teus valentes. Não pendurem, aleluia. Lerei novamente o 15. Porque foram derrubados os teus valentes. Não puderam manter-se firmes, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros e disseram: levanta-te, voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que o oprime. Clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é apenas um barulho. Deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos,
que certamente como o Tabor entre os montes e como o Carmelo junto ao mar, certamente assim ele virá. Prepara os utensílios para ires ao cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nofe será tomada em desolação e será incendiada até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados. Mas também eles viraram as costas, fugiram juntos, não ficaram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, embora seja impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue na mão do povo do norte. Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu castigarei a Amon de Nó, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e aos que nele confiam, e os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos seus servos, mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Mas não temas tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei, mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei. Mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça, e não te darei de todo por inocente. Amém? 47. Aleluia. Capítulo 47 de Jeremias. Glórias no nome santo do Senhor Jesus. A palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que se levantam as águas do norte, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alegrarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os que nela habitam, e os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso dos cascos dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das suas mãos, por causa do dia que vem para destruir todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o restante que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. A calvície veio sobre Gaza, foi desarraigada a Ascalon, com o restante do seu vale. Até quando te retalharás? A espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descanse e aquieta-te. Mas como te aquietarás? Pois o Senhor deu ordem à espada contra Ascalon e contra a praia do mar,
para onde ele a enviou. Amém? Glórias a Deus. Também vamos ao capítulo 48 de Jeremias. Capítulo 48 de Jeremias. Vai dizer assim: contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Quiriataim, já está tomada Misgabe, está envergonhada e desanimada. A glória de Moabe já não existe mais, e Esbom tramaram mal contra ela, dizendo: vinde e exterminemo-la, para que não seja mais nação. Também tu, ó Madmen, serás silenciada, a espada te perseguirá. Voz de clamor de Oronaim, ruína, grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir um clamor, porque pela subida de Luite eles irão com choro contínuo, porque na descida de Oronaim os adversários de Moabe ouviram as angústias do grito da destruição. Foge e salvai a vossa vida. Sede como a tamargueira no deserto, por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros também tu serás tomada. E Quemo sairá para o cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente, porque virá o destruidor sobre uma das cidades, e nenhuma cidade escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse: dai asas a Moabe. Oh, aleluia, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque voando sairás, e as suas cidades se tornarão em desolação, e ninguém, aleluia, morará nela. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Moabe esteve descansando desde a sua mocidade, repousou nas suas borras, e não foi mudado de vasilhas para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores, que o derramarão, e despejarão as suas vasilhas, e romperão os seus odres, e Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como direis: somos valentes e homens fortes para a guerra. Moabe está destruído, e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a calamidade de Moabe, e apressa-se muito a sua aflição. Condoei-vos dele, todos os que estáis ao seu redor, e todos os que sabeis o seu nome. Dizei como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da tua glória e assenta-te em terra seca, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradores de Aroer. Pergunta ao que vai fugindo, e a que escapou, dize: que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Lamentai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da campina, sobre Alon, sobre Jaza, sobre
Mefaate, sobre Dibon, sobre Nebo, sobre Bet de Blataim, sobre Kiriataim, sobre Bet Gamur, sobre Bet Meon, sobre Quiriote e sobre Borza, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Já é cortado o poder de Moabe, e quebrantado, aleluia, e quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se resolverá no seu vômito, aleluia, se revolverá no seu vômito, e ele também se tornará objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio? Porventura foi achado entre ladrões, para que sempre que fales dele, saltes de alegria? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nos lados da boca da caverna. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, como também da sua arrogância e da sua vaidade, e da sua altivez e do seu orgulho, aleluia, do coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. Por isso gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pelos homens de Kir-Eres, lamentarei. Com o choro de Jazer, chorar-te-ei, ó vide Sibma, os teus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer. Porém, o destruidor caiu sobre os teus frutos do verão e sobre a tua vídima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil da terra de Moabe, porque fiz cessar o vinho nos lagares. Já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo, por causa do grito de Esbom, até Eliale e até Jaaz. Se ouviu a sua voz desde Zoar até Oronaim, como bezerra de 3 anos, porque até as águas do Nihim se tornarão em assolação. E farei cessar em Moabe, diz o Senhor, quem sacrifica nos altos e queima incenso aos seus deuses. Por isso ressoará como flauta, e o meu coração por Moabe também ressoará como flauta, o meu coração pelos homens de Kir-Eres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. Por toda a cabeça será tosquiada, e toda a barba será diminuída, sobre todas as mãos haverá sarjaduras, e sobre os lombos sacos, e sobre todos os telhados de Moabe, nas suas ruas haverá pranto geral, porque quebrarei a Moabe como um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como grita, aleluia, como virou Moabe a cerviz envergonhada, assim será Moabe objeto de escárnio e de desmaio por todos que estão ao redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá as suas asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e naquele dia será o coração dos valentes de Moabe como o coração da mulher que será, aleluia, que está com dores de parto. E Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e coavilaço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que subir da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo,
diz o Senhor. Os que fugiam sem força pararam à sombra de Esbom, pois saiu fogo de Esbom e a labareda do meio de Sion, e devorou o canto de Moabe e o alto da cabeça dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Mas nos últimos dias farei voltar os cativos de Moabe, diz o Senhor, até aqui o juízo de Moabe. Amém? 49. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos, nem tem herdeiras? Porque, pois, herdou Malcã a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo. Israel herdará os que herdaram, diz o Senhor. Lamenta, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filhas de Rabá, cinge-vos de sacos, lamentai, e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes, porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, aleluia, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançado fora cada um de diante de si, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disso farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor, acerca de Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos, corrompeu-se a sua sabedoria? Foge, voltai-vos, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o castiguei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam rabiscos? Se ladrões de noite viessem, não te danificariam quando lhes bastasse? Mas eu despi Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Foi destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, e eu os guardei em vida, e tuas viúvas confiem em mim, porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber do copo totalmente o beberão. E tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impunes, mas certamente beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em desolação perpétuas. Houve novas vindas do Senhor, que um embaixador é enviado aos gentios para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre os gentios, desprezando entre os homens, quanto à tua terribilidade. Enganou-te a arrogância do teu coração, tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que te eleves o teu ninho como a águia, de lá
te derrubarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de desolação, todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor, não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que ele, aleluia, como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que subsistirá perante mim? Portanto, ouve o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que ele intentou entre os moradores de Temã. Certamente os moradores do rebanho serão arrastados, certamente ele assolará as suas moradas com eles. A terra estremeceu com o estrondo da queda, aleluia, da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que ele é como águia, aleluia, eis que ele como águia subirá, e voará, e estenderá as suas asas contra Bosra, e o coração dos valentes de Edom, naquele dia será como o coração da mulher que está com dores de parto. Acerca de Damasco envergonhou-se Amate e Arpade, quando ouviram más novas, desmaiaram. No mar a angústia não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e o tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram como da que está de parto. Como está abandonada a cidade do louvor, a cidade da minha alegria. Portanto cairão os jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, e consumirá os seus palácios de Bet-Haddad, acerca de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subir contra Quedar e destruir os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas e os seus gados e as suas cortinas e todos os seus utensílios, e os seus camelos levarão para si, e lhes clamarão: por medo por todos os lados, fugi, desviai-vos para muito longe, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e formou um desígnio contra vós. Levantai-vos, sobe contra uma nação tranquila, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, habitam sós, e os seus camelos serão para a presa, e a multidão do seu gado para despojo, e os espalhareis a todo o vento, aqueles que estão nos lugares mais distantes de todos os seus lados, lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. A palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão e o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos os ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão, e farei que Elão tema diante dos seus inimigos, diante dos que o procuram a sua morte, aleluia, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venham consumi-los, e porei o meu trono em Elão, aleluia, e porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. E acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor,
Aleluia, glórias a Deus. Quero convidar os meus amados irmãos para nós estarmos indo também a Salmos, né? Salmos 143, nós estaremos aí buscando ao Senhor no Salmo 143, amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que vive e reina para todos sempre, amém? Salmo 143, glórias a Deus, maravilhoso és tu, Senhor. Salmo 143, faremos menção dessa preciosidade que o Senhor tem para nós nesta noite, amém? O Senhor ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça, e não entres em juízo com o teu servo, porque a tua visão, aleluia, não se achará o justo nem nenhum vivente. Porque o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão como aqueles que morrem, aleluia, como aqueles que morreram há muito. Perdão. Pois que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti, como a terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor. O meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Tu que, aleluia, visita, Senhor. Aleluia. Tu que operas, ó Pai. Versículo 7 ainda. Para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã. Pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Fujo para ti, para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom. Guia-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira, aleluia, minha alma da angústia, porque, aleluia, a tua misericórdia desraiga os meus inimigos e destrói todos os que angustiam minha alma, pois sou teu servo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor, os meus amados irmãos, as minhas amadas irmãs, esteja lavando, remindo, transformando, fazendo, Senhor Deus, com que seja uma bênção. Opera, Deus, e faz, Senhor Deus, com que venham, Senhor Deus, ver, Senhor Deus, a tua glória, sendo, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, manifestada, Senhor Deus, sobre todos os homens, todos os quais, Senhor Deus, procuram, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, no centro da tua vontade, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade. Abençoa as famílias, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Pai amado, Pai querido, matrimônio, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a dispensa, Senhor Deus, da saúde, Pai. Opera, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom. Meu amado irmão, minha amada irmã, receba a bênção apostólica e que o grande amor de Deus, o Pai, as ricas consolações do Espírito Santo de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém, amém e amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde.